Infelizmente, muitas pessoas, elas hasta se dizem de Deus, hasta se dizem hijas de Deus, hasta se dizem cristianas, mas infelizmente não é verdade. Ele vai provar isso hoje com um vídeo que eu preparei para mostrar-lhes nesta manhã. Amém? Pero antes eu quero fazer o trabalho da fé. Abra, por favor, sua Bíblia rapidamente no livro de São Lucas, capítulo 7, por favor. Primeiro vamos fazer o trabalho da fé, porque é a fé que vai cambiar a sua vida. Amém? Amém? Amém. É sua fé. Não há outra maneira de cambiar de vida. Você vindo aqui para quê? Solo para frequentar a igreja ou porque você quer cambiar de vida? Então eu lhe vou mostrar o caminho. Le vou a mostrar o caminho. Capítulo 7. Bem rapidito, se estão amável. Bem rapidito. Encontraram? Mira-me a mim, por favor. Mira-me a mim, antes de ler. Muitas pessoas, elas creem, elas pensam que elas, por ser buenas a seus olhos, porque um nunca disse que és malo, não? Todos somos buenos, verdade? E uno por ter esse conceito de justiça própria, crê que por essa causa ela será bendecida, ou que Deus la tem que favorecer, porque ela é justa. A pessoa está dizendo assim: eu não hago mal a nadie, sou boa esposa, sou boa madre, sou bom marido. O bastar o caso do padre de um obispo, que um dia ele não ia à igreja, o padre desse obispo, ele padrasto, não ia à igreja, só a madre que era fiel na igreja. E um dia ele começou a criticar a esposa por el hecho de que ela dava seus votos, seus dízimos. E ela disse: não, eu sou fiel a Deus. E por minha fidelidade, eu vou avançar. Eu tenho que ser fiel a Deus. Aí ele disse assim para ela: isso não é necessário. O importante é que você seja boa pessoa. Aí ele disse assim: ó, eu sou mais cristiano que muitos que frequentam tua igreja. Eu sou mais cristiano que muitos que frequentam tua igreja. Porque eu não te enganho com outra mulher. Eu sou um bom padre. Não lhe devo faltar nada. Eu não fumo, não bebo, não hago mal a nadie. Ou seja, eu sou mais cristiano que muitos da sua igreja. Ele disse isso para ele um dia. Ele trabalhava por 20 anos em um banco. Era considerado o melhor funcionário. Ele era a pessoa considerada por todos no banco. E de la nada lo echaram da empresa. De la nada lo echaram. E lo deixaram sem um centavo. Até o superior de ele, digo assim: fulano, nem eu entendo por que lhe fizeram isso. Não foi justo o que lhe fizeram. E eu estou tentando ver para trazer-te de regresso e não consigo. E aquela senhora, que ele digo que estava fazendo as coisas malas, que era boba, porque traía seu dízimo à igreja, etc. Aquela mulher foi lá que o mantuvo durante muito tempo, porque ele não conseguia trabalho. Aquela senhora, que ele considerava boba. E depois de algum tempo ele reconheceu que o problema era que ele creia que era justo a seus próprios
mas ele não era justo para com Deus. E o grande problema de los religiosos é esse. Los religiosos, eles creem que já estão haciendo su parte, já estão cumprindo com seus deveres, como marido, como esposa, como madre, e etc, etc. Só que são pessoas que são injustas com Deus. Veja o caso que eu vou mostrar. Capítulo 7 de São Lucas, verso 36. Um de los fariseus rogou a Jesus que comesse com ele. E havendo entrado em casa do fariseu, se sentou à mesa. Então, uma mulher da cidade, que era quê? Mira-me a mim, por favor. El hombre era um fariseu, ou seja, um religioso. Ele era um religioso, ele era um fariseu, ele era um religioso. Em os 12 evangelhos, tanto de Marcos quanto de Lucas, de Mateus, dizem que esse homem era leproso. Esse fariseu, ele era leproso. Se você vê depois no evangelho de Marcos e Mateus, você vai encontrar esse mesmo Simão, ele era um leproso. Jesus foi à casa dele. E eu lhe pergunto, Jesus entrou na casa dele para quê? Para charlar com ele? Jesus foi à casa dele para bendecê-lo. Foi à casa dele para atendê-lo, para ajudá-lo. Mas ele era fariseu. E ele se creia justo. Ele se creia um bom homem. Só que ele era um leproso. E Jesus se sentou à mesa e aquele homem não disse nada. E disse na Bíblia que, havendo entrado na casa dele, o fariseu se sentou à mesa. E então, uma mulher da cidade, que era pecadora, ao saber que Jesus estava à mesa, em casa do fariseu, trajo um frasco de alabastro com perfume. E estando detrás de ele, a seus pés, chorando, começou a regar com lágrimas seus pés e los enrugava com seus cabelos e besava a seus pés e los ungía com quê? Com el perfume. Quando viu isto, el fariseu que lhe havia convidado, digo para si, se fora profeta, conheceria quem e que classe de mulher és la que lhe toca, que és quê? Mira você. Mira ele religioso, ele fariseu, ele hipócrita, mirando para a mulher porque essa mulher era prostituta. Essa mulher era prostituta. Veja que situação. Ele fariseu, ele religioso. Aquele que se considerava quê? Justo. Ele era justo a seus próprios olhos. Justo a sua maneira. Mirou para a mulher e disse, se ele fora profeta, ele saberia que classe de mulher é essa. Que tipo de mulher é essa? É uma pecadora. Uma pecadora. Assim são os religiosos. Eles miram nas pessoas
de arriba abaixo assim. Porque se consideram o quê? Superiores. Se consideram hasta mais santos. Se dizem mais santos. Mais isso, mais aquele. Então se mira o que acontece. Então, respondendo Jesus, lhe dijo: Simão, uma coisa tenho que dizer-te. E ele dijo, que foi o que ele dijo? Di, maestro. Você viu aquele hipócrita? Ele é assim, vem aqui, Tiago. Hipócrita é assim, ó. Vem aqui, pastor Davi. Ele hipócrita é assim, ó. Fica aqui, Davi. Assim que é daqui. Hipócrita é assim. Pô, que tipo, tu és um tipaço, mano. Pô, tu eres. Ó. Pô, amigo mesmo. Mas, tchau. Você é um sem vergonha, você é um bandido. Mau caráter. És ou não és verdade? Ele hipócrita é assim. Ele por detrás, ele... Todos os punhales estão com ele. É verdade ou não é verdade? Mas por delante ele é. Vê como ele era falso. Ele mesmo acabava de descer. Se ele fora profeta, ele saberia que essa mulher não sirve, é uma pecadora, prostituta. E Jesus diz: oh, Simão, tenho que descer. Diga-me, maestro. Claro, não há muitas pessoas que são assim. Você quase não conhece a nada que seja assim. Você conhece pessoas assim? Não. Esse tipo de gente não existe, é verdade? Essas são as pessoas que se consideram o quê? Justas para si mesmas, mas não são justas com quem? Com Deus. Elas não são os justos de Deus. São justas para elas. Às vezes, elas se consideram justas hasta aonde estão, porque elas se consideram um bom estudante, um bom trabalhador. Ela está justa para os demais, mas ela não é justa com Deus, por ele caráter, o comportamento, as atitudes dela. Esse homem era isso. Por isso ele era leproso. Ele não era leproso por casualidade. E Jesus havia entrado na casa dele para atendê-lo. Mas mira o tipo de coração que ele tinha. É como a pessoa que de pronto, ela entra aqui dentro, ela entra aqui, e Jesus la trai aqui para atendê-la, para responder-la, para ajudá-la, para salvá-la. Mas de pronto a pessoa entra e ela começa a ter olhos críticos. Ela começa a ver todo com malos olhos. Ela começa a criticar, a hablar. Ela dá codaço. Por quê? Porque ele é fariseu. Ela é religiosa. E infelizmente, ele religioso, ele vai continuar sendo um leproso. Ou seja, ele vai continuar sofrendo, apesar de toda a sua justiça. Porque ele não é justo com Deus. Uma coisa te tenho que dizer, Simão. E ele digo: di, maestro. Um acreedor tinha 2 deudores. El uno lhe devia 500 denários e el outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdonou a ambos. Depois, qual de eles lhe amará mais? E respondendo Simão, digo: penso que aquele a quem perdonou mais. E ele lhe digo: rectamente has juzgado. E vuelto a la mulher, digo a Simão: vês a esta mulher? Entrei em tu casa e não me diste água para meus pés, mas esta ha regado meus pés com lágrimas e los ha enrugado com seus cabelos. Não me diste beijo,
Mas esta, desde que entrei, não há cessado de besar meus pés. Não me ungiste a cabeça com azeite, mas esta me ha ungido com perfume meus pés. Por lo qual te digo, que sus muitos pecados lhe são perdonados. Porque quem amou muito, mas aquele a quem se lhe perdona pouco, pouco ama. E a Édia lhe digo, tus pecados te são perdonados. E os que estavam juntamente sentados à mesa, começaram a dizer entre si, quem é este que também perdona pecados? Pero Jesus lhe dijo à mulher, tu fé te ha salvado. Vem em paz. Digam graças a Deus. Você vê como são as coisas. Aquela mulher pecadora, prostituta, aquela mulher que todo mundo lá desejava, lá veia com malos olhos, mas aquela mulher foi justa para com Deus. Ela se converteu em uma justa de Deus, porque ela agarrou a vida dela e colocou aos pés de Jesus. Ela foi justa com ele altar. Ela foi justa com ele altar. Ela poderia haver agarrado aquele perfume e vendido aquele perfume. Mas ela agarrou aquele perfume e derramou em Jesus. Ela derramou o perfume em Jesus. Ela beijou os pés de Jesus. Ela secou, lavou os pés de Jesus com suas lágrimas. Ela foi justa para Deus. Para o mundo, ela era pecadora. Para o mundo, Édia era uma, mas para Deus, ela foi justificada por la fé. Por isso eu lhe digo, você que está aqui nesta manhã, não importa quem nos seja, não importa a classe de vida que você haja levado, não importa o problema que você cargue e quanto tempo, se nesta manhã você toma uma atitude de fé, sua atitude de fé lhe convierte em el justo de Deus. E se você é justo para com Deus, essa fé lhe salvará. Aquele homem teve a oportunidade de ele. Jesus entrou dentro da casa de ele. Jesus deu a ele a oportunidade de que ele fora curado, de que ele deixara de ser leproso, de que ele deixara de viver infeliz, mas o orgulho dele, a religiosidade dele, não lhe permitiu ser justo para com Deus. Ele continuou justo a seus próprios olhos, mas não foi justo para com Deus. Continuou leproso. E aquela mulher que era lá pecadora, aquela mulher que era lá prostituta, aquela mulher que era despreciada, foi honrada por Deus. Se me ha compreendido? Quem me ha compreendido? Nós outros vamos a ser um evento no domingo dia 15, chamado El Justo de Deus. Aqueles que serão justos não para com os homens apenas, mas por em cima de todo serão justos para com Deus. O bispo, e quando és que eu me hago el justo de Deus? Quando você usa a fé. Foi o que essa mulher isso. O que ela é isso, foi exatamente isso. Ela se converteu em la justa para Deus, porque ela usou a fé. A única coisa que me hace justo aos olhos de Deus é a fé. É quando eu uso minha fé, é quando eu manifesto minha fé. Mientras eu viva com uma capa religiosa, mientras eu me esconda detrás de uma religiosidade, por isso que nós outros hemos dito, a religião é a maior plaga que foi criada, porque você vê que a religião
dividem as pessoas, separam as pessoas, provocam pleitos, intrigas, provoca desunião entre as pessoas. É verdade ou não é verdade? Porque cada quem quer defender sua própria, e ao fim quem sai ganhando? Nadie, o diabo ganha. E essa religiosidade ha impedido as pessoas de manifestarem sua fé. E por isso que apesar de ser tão religiosas, elas sofrem. Muita gente às vezes se questiona, Deus meu, por que eu estou assim? Uma senhora uma vez, ela chamou a um programa de televisão, porque estava sendo colocado o testemunho de um ex-traficante. Ele traficava drogas, ele roubava, ele havia caído preso, ele havia feito muitas coisas malas. E no testemunho ele contando a maneira como ele pôde deixar a droga, sair do tráfico, recuperar sua vida, recuperar sua família. E o bispo pediu que as pessoas que estiveram sofrendo, que chamaram, que íamos orar por elas. E uma senhora chama e disse assim: o bispo, você me põe um tipo aí na televisão que usava drogas, traficava, roubava, matou. Ele isso, todo isso. E agora ele disse que Deus o bendigo. E eu, que nunca hice nada disso. E Deus não me bendice. Como pode que Deus bendiga esse tipo e a mim, que sou buena persona, Deus não me bendice? Você vê? O que significa isso? Ela se considerava para ela e para o mundo. Mas ela não era justa com quem? Porque ela não usava a fé dela. Porque ela creia que seria bendecida por ser boa persona. Não, eu tenho que ser boa persona, por supuesto. Mas eu tenho que, sobretudo, usar minha fé, viver a fé, praticar a fé, porque é isso que me hará cambiar de vida. Amém, gente? Por isso que na Igreja Universal nós outros hacemos votos, propósitos, sacrifício, a copa de la salvação, el água del rio Jordão. Vamos comer isso, vamos fazer aquele, vamos fazer o outro. Por que nós outros temos uma atividade intensa dentro da igreja? Exatamente para que ustedes não se conviertam em religiosos. Porque o que nós outros queremos é que ustedes vivam a fé intensamente, porque é essa fé que lhe vai curar de sua enfermidade. É essa fé que vai reconstruir seu matrimônio. É essa fé que vai sacar seu hijo da droga. Sua lágrima não vai sacar seu hijo da droga. Uma clínica de reabilitação não vai sacar seu hijo da droga. Não vai. As lágrimas de sua madre não lhe vão a sacar do alcoolismo. Não vão. As lágrimas de seus filhos não lhe vão a cambiar. Não lhe vão. Se você ora para sua pareja para que ele lhe queira, ele não lhe vai querer. Ele não lhe vai amar por isso. Porque você se ameaça. Se tu te vas, eu me vou a matar. Você crê que ele vai estar com você por pena? Por pena. Pobre, você vai matar. Não quero que ela se morra, então você me quedo aqui, mas quedo aqui com outra. Você por lástima. E a pessoa queda limogineando um pouco de amor dela pareja. E ela com essa coisa, se tu te vai, eu me mato, me muero. E você crê que isso levar a ser feliz? Você tem uma pessoa a seu lado, um muñeco. Você não vai ter um homem, uma mulher. Você vai ter um muñeco a seu lado. Uma pessoa que lhe vai despreciar, que lhe vai maltratar, que lhe vai humilhar, porque vai andar com outra pessoa. E você crê que esse chantaje lo hará cambiar? Não lo hará cambiar. A única coisa que lo vai cambiar é a fé. É a fé. Solo a fé pode cambiar uma pessoa. Não há outra maneira, senhora.
Senhor, solo la fé cambia. Guarda isso em sua cabeça. És la fé. Essa mulher era pecadora, era uma miserável, mas la fé dela la salvou. La fé dela. Naquele momento, ela deixou de ser prostituta. Porque a fé dela la cambiou. O bispo, eu sou um alcoólico. O bispo, eu sou um drogado. O bispo, eu sou igual essa mulher. O bispo, eu vendo meu corpo para comer. O bispo, eu trabalho em um nightclub. O bispo, eu sou essas mulheres que dançam aí, o bispo, e me põem dinheiro aqui para que eu haga essas coisas, o bispo. Deus não lhe condena, nem Deus nem eu. Nós outros não lhe condenamos. Mas se você quer cambiar essa situação, só há uma maneira: você convertir-se em el rosto de Deus. Amém, gente? E para que você seja o rosto de Deus, só há um caminho. O caminho dessa mulher. Qual caminho? La fé. Jesus digo, tu fé te ha salvado. Mas como que ela demonstrou essa fé? Como? Ela mostrou a fé, sabe como? Quando ela entrou naquele lugar, quando ela agarrou aquele perfume que era valioso e derramou em Jesus. Ela não foi, tacanha. Ela agarrou o perfume dela e derramou em Jesus. Ela mostrou na fé. Ela mostrou que creia, porque aquele perfume serviria para ela viver. Mas quando ela derramou em Jesus aquele perfume, ela estava dizendo: a partir de hoje, eu vou depender dele. Não vou mais prostituir-me. Não vou mais viver a vida que tenho levado. A partir de hoje, eu vou depender desse Jesus. E por isso Jesus lhe digo: tu fé te ha salvado. Você pode ser salvo hoje, senhora, Senhor. Seu matrimônio pode começar a ser salvo hoje. Sua economia pode começar a ser salva hoje. O bispo, eu estou desahuciado. O médico digo que me quedam dias de vida. Sua fé lhe pode salvar hoje. Hoje sua fé lhe pode salvar. E eu vou orar por você que está aí nessa situação. Você que tem um familiar que está grave. Você que está desesperado. Sua fé lhe vai salvar. Você vai cambiar em nome de Jesus. Amém, gente?